O gato de Schrödinger e o experimento de dupla fenda são os dois experimentos mais famosos da física quântica. É interessante que esses dois experimentos eles podem ser explicados pelo mesmo princípio, um princípio que é chamado de princípio da superposição de estados. O princípio da superposição é o elemento essencial na teoria quântica. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o princípio da superposição e como que esse princípio consegue explicar tanto o experimento do gato de Schrödinger quanto o experimento de dupla fenda. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. Se você gosta desses temas, se inscreva no canal para ver os próximos vídeos que a gente vai postar. O princípio da superposição ele permite a introdução de um estado que é exclusivo da mecânica quântica. Nesse vídeo eu vou falar muito sobre estado, então eu acho que a gente pode começar o vídeo tentando falar qual que é o significado dessa palavra, qual que é o sentido de estado na física. Bom, na física a gente usa a palavra estado de uma forma parecida com aquela que a gente usa na linguagem normal. Quando a gente fala de estado, por exemplo, se você quer comprar um carro usado e você quer saber qual que é o estado do carro, você quer saber quais são as condições do carro, se ele está arranhado, sei lá, se ele está amassado, quantos quilômetros ele rodou, se ele é velho, se ele é novo, sei lá. Isso tudo, essas características, é o que a gente chama na linguagem comum de estado do carro. Então a gente vai falar qual é o estado do carro para saber quais são as condições do carro. Na física o uso da palavra é bem parecido, Então assim, o significado da palavra é bem parecido com esse. Na física a gente vai falar de estado de um elétron, por exemplo, para falar das condições. Então quando a gente fala no estado de um elétron, a gente quer falar sobre as condições daquele elétron, qual é a situação do elétron, qual é a situação de uma partícula. Então a gente fala do estado da partícula. Na física em geral, a gente, como a física que a gente estuda é uma física matemática, o estado ele é representado por algum elemento da matemática. Por exemplo, no caso da mecânica quântica, o estado é um vetor, um vetor que é um elemento matemático. Bom, nesse vídeo a gente não precisa falar de maneira formal sobre as propriedades dos vetores, mas tem uma propriedade que a gente tem que destacar aqui, que é a seguinte. Para falar dessa propriedade, vamos considerar um exemplo. Vamos pensar que esse elemento que aparece aqui na tela é um vetor. Então, esse é um vetor, vamos chamar ele de vetor A. Existe um outro vetor também, que está aparecendo aqui na tela também, que é o vetor B. Vamos pensar que A e B, o vetor A e o vetor B, representam um caminho que alguém está percorrendo. Então a pessoa anda ali ao longo do vetor A e depois ela anda ao longo do vetor B. Se a gente somar então o vetor A com o vetor B, a gente obtém um vetor C. Então essa montagem, essa disposição de vetores que está aparecendo aqui na tela, é resultado de uma regra de soma de vetores. A gente não vai entrar nos detalhes disso aqui, mas o resultado da soma de dois vetores dá o vetor C. Então, o resultado da soma do vetor A com o vetor B dá o vetor C. Então, é como se você tivesse a seguinte situação, Você andou pelo caminho A, você andou pelo caminho A, em seguida você andou pelo caminho B, e aí o vetor C representa o seu deslocamento. Então, o vetor C é igual ao vetor A mais o vetor B. Então a gente fala que o vetor C é uma superposição do vetor A e o vetor B. Esse é o princípio da superposição de vetores. Então vetores respeitam essa propriedade aqui. Agora, eu acabei de falar que na mecânica quântica, um estado é representado por um vetor. Então, a gente consegue na mecânica quântica construir um estado que é a superposição de um estado A e do estado B. Então, do estado A com o estado B. Então, essa superposição forma um novo estado. Então, o vetor A, que é representado na mecânica quântica dessa forma, A gente usa uma outra notação. A notação anterior que apareceu aqui na tela, o A, para a gente representar A como um vetor, a gente usou uma setinha em cima do A. Essa outra notação um pouco mais esquisita que aparece aqui é chamada de notação de Dirac, mas ela também representa vetores, E a gente usa essa notação na mecânica quântica. Então, a gente pode falar que na mecânica quântica, um estado que é representado pelo vetor A, mais um outro vetor, mais o vetor B, que tem essa representação aqui,
a soma dos dois, né, então a soma do vetor A com o vetor B, gera um novo vetor C, e esse vetor C também representa um estado, porque o vetor A representa um estado, o vetor B representa um estado, e o vetor C, então é um novo vetor, também representa um outro estado possível da mecânica quântica. Então esse é o princípio de superposição de vetores, tá? Esse vetor C, ele é a combinação, né, do vetor A, a superposição do vetor A com o vetor B. Até agora eu só falei sobre as propriedades matemáticas desses objetos, né? Mas eu falei também que eles representam estados. Então, eles têm que ter alguma ligação com os objetos empíricos, né? Com os objetos da física. Então, para falar dessa relação, né, do vetor com os objetos da física, né, e da superposição de vetores com os objetos da física, vamos considerar primeiro o exemplo do experimento de dupla fenda. O experimento de dupla fenda, né, a montagem desse experimento, aparece aqui é a que aparece aqui na tela. Então, o experimento é composto por dois anteparos, né? O primeiro anteparo tem duas aberturas, né, que é a dupla fenda, e o segundo anteparo vai funcionar como uma tela. Então, um objeto é lançado aqui nessa montagem e ele atravessa as fendas, né, e ele vai ser registrado posteriormente no segundo anteparo. A posição dele vai ser registrada lá. De forma geral, assim, a gente pode dizer que esse experimento na física quântica ele serve para a gente diferenciar partículas de ondas, tá? Comportamento corpuscular de comportamento ondulatório, né? De certa forma, a gente pode pensar assim. Nessa playlist que aparece aqui, né, no card, a gente fala com mais detalhes sobre o experimento da dupla fenda. Bom, então o que interessa aqui para a gente é o seguinte: qual é a situação, né? Qual é o estado da partícula depois que ela atravessa as duas fendas? Na física quântica, essa é uma pergunta que gera um debate enorme sobre a interpretação do estado. Então, mas matematicamente, o estado é esse aqui, que aparece aqui na tela. É um estado de superposição, como aquele que eu mostrei anteriormente. Então, o vetor resultante, né, ele é igual à soma do vetor A mais o vetor B. Agora, o que é o vetor A? O vetor A é o vetor que representa a passagem pela fenda A, por uma das fendas, né? E o vetor B representa a passagem pela fenda B. Então, o que acontece? Então, quando o objeto atravessa as fendas, o estado dele é representado matematicamente por um vetor que é a combinação, né, que é a superposição entre A mais B, tá? Passagem pela fenda A mais passagem pela fenda B. Mas e como assim, né? O que esse estado quer dizer? Quer dizer que o elétron está espalhado, ele passou pelas duas fendas ao mesmo tempo, ele passou pela fenda A e pela fenda B ao mesmo tempo? É isso que esse estado quer dizer? Não, não é isso, né? Esse é um debate importante da mecânica quântica, tá? Talvez seja um dos debates mais importantes, que é o seguinte: como que a gente interpreta esse estado? Então esse é um grande problema. A rigor, a gente pode falar que não existe um consenso sobre isso, tá? Mas assim, a posição que é adotada pela maior parte da comunidade científica, né, a interpretação que é adotada pela maior parte da comunidade científica, diz que ele, na verdade, ele serve como um instrumento matemático para que a gente possa calcular a posição ou a probabilidade de encontrar o elétron em alguma posição na tela. Tá? Então, com esse estado, o que a gente faz? A gente não consegue falar sobre a situação do elétron, mas a gente consegue calcular qual que é a probabilidade de encontrar ele em algum ponto da tela. Então o importante aqui é entender o seguinte: a gente consegue explicar o resultado do experimento de dupla fenda usando esse estado de superposição, né, do vetor A com o vetor B. Então o princípio de superposição, no fundo, é o que nos permite explicar o resultado desse experimento. Tá? Agora, uma coisa que é importante ressaltar aqui é o seguinte: esse estado de superposição, né, de A com B, ele não representa o elétron passando por a situação em que o elétron passa por uma fenda ou pela outra fenda. Isso é certeza. Assim. Por quê? Quando você tem o elétron passando por uma fenda ou por outra fenda, né, o resultado no experimento, né, no segundo anteparo, a figura que é vista, né, que é registrada quando o elétron passa por uma fenda ou por outra fenda, né, ou quando qualquer objeto passa por uma fenda ou por outra fenda, o registro na segunda tela é esse que aparece aqui. Tá?
Esse registro é bem diferente daquele que é observado quando a gente faz os experimentos com elétrons na mecânica quântica. Então, quando a gente lança elétrons, o que acontece é outra coisa, não é isso. O que acontece é isso daqui. Essa segunda figura representa o que acontece no experimento de dupla fenda com elétrons. Então, se o elétron tivesse passado por uma fenda ou por outra fenda, então o resultado seria o primeiro, né, e não o segundo. Como a gente vê o segundo, a imagem que aparece na tela é essa aqui, representada nessa segunda figura, então a gente pode falar que o estado que explica esse experimento, né, é um estado diferente daquele que representa a passagem do elétron por uma fenda ou por outra fenda. Então o estado de superposição não representa o elétron passando por uma fenda ou por outra fenda. O que ele representa? Bom, a rigor a gente pode falar que ninguém sabe, né? A gente está usando aqui uma interpretação que é, vamos considerar que ele é um elemento matemático que nos permite fazer cálculos, só isso. Então essa é a relação entre o princípio de superposição de estados, né, e o experimento de dupla fenda. Agora vamos falar sobre a relação do experimento do gato de Schrödinger com esse princípio da superposição de estados. O experimento do gato de Schrödinger, né, é um experimento imaginário que foi proposto por um físico austríaco, né, chamado Schrödinger, na década de 20. E o objetivo do Schrödinger aqui era, ao elaborar esse experimento, era desafiar a mecânica quântica. Então, o experimento do gato de Schrödinger, na verdade, é uma armadilha, né? Ele considera uma caixa fechada, lá dentro tem um átomo que pode ou não decair, então tem uma probabilidade do átomo decair, e atrelado ao átomo existe um mecanismo que pode quebrar um frasco de veneno e espalhar veneno pela caixa se o átomo decair. Então, se o átomo decai, de alguma forma, um frasco de veneno é quebrado, né? O Schrödinger pensa lá na engenharia para isso, né? E aí, então, se o átomo decai, o frasco de veneno quebra e o veneno se espalha na caixa. E aí, antes de fechar a caixa, ele coloca um gato lá dentro. Então, o que o Schrödinger faz? Ele consegue vincular, né, o estado do átomo com o estado do gato, né? O gato só fica vivo se o átomo não decai e o gato morre se o átomo decai. Então, o ponto principal aqui desse experimento é que depois que você fecha a caixa, o átomo ele vai para um estado que é decaiu, mas não decaiu. Então ele vai para esse estado de superposição aqui. Só que o átomo, ele está atrelado, o estado do átomo está atrelado, né? Ele está vinculado com o estado do gato. Então o gato também acaba numa superposição de gato vivo, gato morto. De novo, né? Que estado esquisito que é esse? O que significa isso? Significa que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo? Não, né? Isso não tem sentido pensar isso. A maior parte da comunidade científica considera que esse estado é um elemento matemático que nos permite calcular a probabilidade de encontrar o gato vivo ou o gato morto. Existem outras interpretações para esse estado também, tá? Algumas mais exóticas, né? Tipo, tem uma interpretação muito famosa chamada interpretação dos muitos mundos, que traz a ideia de multiverso, né? Então, ela está associada com essa ideia de multiverso. Para essa interpretação, né, para os físicos que consideram essa interpretação dos muitos mundos, esse estado, né, quando surge essa superposição, na verdade, o que acontece é uma bifurcação em dois mundos, né? Em um dos mundos o gato está vivo e no outro mundo o gato está morto, né? A maior parte da comunidade científica não adota essa interpretação, tá? A maior parte dessa comunidade científica considera que esse estado é só um elemento matemático que nos permite calcular a probabilidade. Então, de novo, né, no final das contas, o experimento do gato de Schrödinger, ele também é explicado, né? Se você falar qual que é o estado do gato depois de um certo tempo, depois que você fechou a caixa lá e esperou um certo tempo, né? O estado do gato é esse que é o estado de superposição, tá? Então, essa é a forma que a gente tem para explicar, né, esse experimento, né? Então, o princípio da superposição nos permite isso, né? Ele nos permite entender, né, explicar, fazer previsões sobre o experimento de dupla fenda e também sobre o experimento do gato de Schrödinger.